Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho, juntamente com a professora Maria Aparecida Zanetti. Nós somos professores do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós vamos à nossa última aula prática de planimetria sobre cálculo de poligonais planimétricas com Excel. A nossa terceira parte da aula prática, que tratou justamente do cálculo das inúmeras poligonais que nós temos na topografia dentro do Excel. Então nós tivemos na primeira parte da aula prática o cálculo da poligonal aberta em duas situações, uma situação que eu tenho um ponto de coordenada conhecida e um azimuth de orientação, e um outro exemplo que eu tenho dois pontos de coordenadas conhecidas. A parte 2 da nossa aula prática tratou do cálculo de uma poligonal enquadrada, que é uma poligonal geometricamente aberta, porém ela tem dois pontos de coordenada conhecida no início e dois pontos de coordenada conhecida no fim, que nós chamamos de linha de base de início, linha de base de fim, linha de base de fechamento, e realizamos todo o cálculo com erro de fechamento angular, erro de fechamento linear e cálculo dos vértices intermediários da nossa poligonal enquadrada. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o cálculo de poligonais planimétricas com dois exemplos de poligonais fechadas. Uma poligonal que tem um ponto de coordenada conhecida e uma orientação, e um outro exemplo que tem uma poligonal que tem dois pontos de coordenadas conhecidas, que nós chamamos de linha de base. Ok? Então, vamos carregar o nosso primeiro exemplo. É uma poligonal fechada, ela é amplamente utilizada na topografia, ela serve como poligonal de apoio para um levantamento topográfico, de radiação e até mesmo para definir uma área, né? Através de um polígono fechado eu consigo levantar a área de interesse da minha poligonal. Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo de poligonal fechada com um ponto e um azimuth. Nós temos aqui uma coordenada, né, do ponto 1, que eu estou chamando de x1, y1, que tem coordenada x igual a 5.000 e y igual a 7.000, e o meu azimuth, que é o azimuth no primeiro quadrante, que é de 23 graus, 2 minutos, 29,77 segundos. Tenho os ângulos externos da minha poligonal, medidos, os ângulos horizontais externos, e tenho as minhas distâncias horizontais também medidas. Qual é a diferença do caso da poligonal enquadrada para a poligonal fechada? É que eu retorno, a minha última visada é para o ponto de origem, o ponto onde eu iniciei a minha poligonal. Ok? Então, a organização dos dados é praticamente a mesma que eu fiz, tanto, por exemplo, da poligonal aberta quanto poligonal enquadrada, e aqui nós vamos fazer exatamente da mesma forma. Como algumas fórmulas já foram mostradas na parte 2 da nossa aula prática, que foi no cálculo da poligonal enquadrada, aqui eu vou simplificar um pouco mais, essas fórmulas já estão implementadas, por exemplo, transformação de graus sexagesimais para graus decimais, nós já sabemos como funciona, ou seja, é o valor do grau, mais o valor do minuto dividido por 60, mais os segundos dividido por 3.600, e aqui eu utilizei o valor de referência, que é de 23 graus, 2 minutos, 29,77 segundos, e transformei de sexagesimal para decimal para dar início aos meus cálculos. Então, vamos começar aqui. Eu vou tratar primeiro a parte angular, como nós já conhecemos, e aqui é interessante que no caso da poligonal fechada, nós temos duas formas de calcular o erro de fechamento angular. Eu vou mostrar para vocês quais são as duas formas de se calcular esse erro de fechamento, que nós já vimos lá na teoria como funciona. Então aqui eu vou realizar o transporte de azimuths, que eu já sei como funciona, eu já tenho conhecimento prévio, que é o azimuth. Eu vou implementar uma fórmula mais completa, né? Então, se o meu azimuth anterior mais o meu ângulo horizontal menos 180 graus, se ele for o quê? For maior que 360, então o que eu faço? Eu venho aqui e implemento a minha fórmula. Vou tirar o parênteses. É o valor do transporte menos 360, ou seja, se esse valor for maior que 360, eu simplesmente
subtraio, se for maior que 360, eu subtraio 360, ou, na segunda condição, que nós já sabemos, estou concatenando várias fórmulas, se o valor for menor que zero, eu somo 360, e se não for nenhum das duas situações, eu faço meu cálculo, que é simplesmente do transporte do azimuth, que é o azimuth anterior mais o ângulo horizontal menos 180 graus. Vou fechar aqui novamente, nós já sabemos como funciona, e vou fazer o meu tratamento, e aí eu tenho os meus azimuths sendo transportados. O primeiro azimuth, o 1, 2, é o azimuth de partida, o azimuth 2, 3 foi calculado, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 1, 7, 1, do vértice 7 para o 7, 1, e aí eu tenho condições de realizar o cálculo do azimuth 1, 2, que nesse caso eu vou deixar ele sinalizado aqui também, para que fique fácil de identificar. Vou colocar aqui em vermelho e em negrito, ou seja, a diferença do meu azimuth 1, 2, quando calculado, quando comparado com o meu azimuth de referência, que é o meu azimuth de partida, então ele me dá o azimuth calculado menos o meu azimuth de partida, eu tenho o meu erro. Vou tirar aqui também. Vou deixar aqui de lado, eu já mostro qual é a conta que eu estou fazendo aqui. Mas eu tenho esse erro, que é o erro de fechamento angular em décimos de segundos, fração de segundo, fração de graus, que eu preciso transformar em fração de segundos. E aí, no caso da poligonal fechada, eu tenho uma outra fórmula que nós já conhecemos. No caso de ângulos externos, o somatório dos ângulos externos menos n mais 2 vezes 180, onde n é o número de ângulos que eu medi, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter também um erro exatamente igual ao meu erro do transporte de azimuth. Então vamos fazer? Então nós temos a soma dos ângulos menos quanto? Se são 7, n mais 2, 9 vezes 180. O valor tem que ser exatamente igual ao valor que eu tenho aqui. Vou diminuir um pouco o número de casas para ficar igual. Então vejam que tanto por transporte de azimuth quanto somatório de ângulos horizontais, externos nesse caso, poderia ser interno, então aí eu utilizaria a fórmula n-2 vezes 180, eu tenho o meu erro de fechamento angular da minha poligonal. E aqui, que eu não tinha colocado, eu vou multiplicar por 3.600, justamente para ter o meu erro em segundos. Por quê? Porque eu preciso verificar esse erro cometido com a nossa tolerância, para daí poder calcular o erro de fechamento angular. E aí, naturalmente, eu preciso verificar se esse erro está dentro da minha tolerância ou não. Então, nós já sabemos, no caso aqui eu vou colocar precisão do equipamento, no caso que nós estamos considerando aqui, tem 7 segundos, né, precisão angular de leitura do equipamento, é uma especificação técnica do equipamento que foi utilizado. E a tolerância? A tolerância nós já sabemos que é a precisão do equipamento vezes a raiz do número de leituras, do número de ângulos horizontais que eu medi. Como são 7, eu tenho raiz de 7. Então eu tenho o valor de 18,52, 18,5, posso até diminuir um pouco aqui, 18,5 versus 2 segundos negativo. Obviamente que está muito dentro do limiar estabelecido, então nós podemos continuar com o nosso cálculo. E aqui, como que nós calculamos a correção do erro de fechamento angular? Eu tenho o meu erro cometido, vezes menos 1, para poder justamente inverter o meu sinal, e aí eu vou dividido por quem? Dividido por 7, que é, vou tirar aqui a notação científica, vou deixar a notação numérica, ele vai ficar
bem pequeno, vou aumentar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou aplicar a correção do erro de fechamento angular de forma equalitária, ou seja, eu dividi o erro de fechamento angular da minha poligonal, inverti o sinal, obviamente, porque aqui o valor do azimuth calculado versus o azimuth de referência, eu tenho um valor negativo, ou seja, está faltando um valor para eu acrescentar nas minhas leituras. Então, por isso que eu inverti o sinal e dividi pelo número de leituras, o número de ângulos que foram medidos, porque eu preciso aplicar a correção de forma equalitária para todos os ângulos que foram medidos. Então, a partir disso, eu venho aqui, eu posso fazer ângulos corrigidos. Então, quem vai ser meu ângulo horizontal corrigido vai ser meu ângulo horizontal medido, mais a minha correção. Lembrando que eu vou utilizar o F4 aqui para travar. E aí, naturalmente, eu tenho todos os ângulos calculados novamente, porém, com a devida correção, posso verificar todos eles, que ele percorreu todas as linhas, porém fixou a minha correção, já que a distribuição de erro ela é equalitária para todos os ângulos. E aqui, vejam que interessante, eu vou simplesmente copiar aqui a fórmula e vou colocar aqui embaixo. Se tudo correr bem, tem que dar 0. Por quê? Porque agora está satisfeita a minha condição. Ou seja, o somatório dos ângulos externos menos n mais 2 vezes 180, ou seja, 7 mais 2, 9 vezes 180, um menos o outro, eu tenho exatamente igual a 0. O que isso mostra? Que matematicamente eu resolvi corrigir o meu erro de fechamento angular. Então agora eu já posso puxar aqui o meu azimuth de referência e posso trazer para cá também, da mesma forma, verificar, ele está puxando exatamente o mesmo lugar, já puxei a regra e venho para cá, se tudo correr bem, o resultado do meu azimuth recalculado, ele está exatamente igual ao meu azimuth de partida. Então vejam que tanto por um lado ou por outro, o fim é o mesmo, ou seja, eu estou confirmando que matematicamente eu eliminei o erro de fechamento angular da minha poligonal, seja por transporte de azimuth, seja por somatório dos ângulos horizontais, externos ou internos. Vale lembrar que se for interno, eu utilizo n-2, e se for externos, n mais 2. Nesse caso, eu estou considerando todos os ângulos medidos no sentido horário. Ok? Então, vencida essa parte da correção do erro de fechamento angular, eu vou para a parte seguinte, que é justamente o transporte de coordenadas. Lembrando que essa parte de cima ela já está vencida, agora eu preciso trabalhar com os azimuths corrigidos. Em hipótese alguma, eu posso trabalhar com os azimuths parciais, os azimuths primários que foram transportados, que contêm o erro de fechamento angular. Então, eu utilizo os valores de azimuths corrigidos. Ok? Então, aqui eu tenho todas as minhas distâncias que foram lançadas, distâncias horizontais que foram medidas na minha poligonal, e aí eu vou iniciar o transporte do azimuth. Vou deixar aqui na cor branca, só para ficar mais fácil de sinalizar. E aí eu vou fazer o primeiro cálculo. Então, quem é a coordenada do ponto 2 é a coordenada do ponto 1, mais a minha distância 1, 2, que multiplica o seno 1, 2. Então, eu tenho aqui o meu seno. Ele está corrigindo aqui para mim, corrigiu a fórmula, colocou um parênteses. Eu venho, arrasto até o final, e da mesma forma, eu tenho para a componente y, então, mais distância 1, 2, que multiplica o meu cosseno, fecho o meu parênteses, eu vou arrastar até a fórmula aqui de baixo, e vejam que eu tenho aqui, vou deixar em vermelho para chamar a atenção, justamente, vou colocar aqui, e antes aqui eu vou deixar para ficar fácil de enxergar, já vencido essa parte, e aqui eu tenho exatamente as coordenadas que foram transportadas do vértice 1, eu passei por todos os vértices e, como é preconizado já na poligonal fechada, eu preciso calcular novamente a coordenada do ponto de partida, do ponto 1. E é justamente isso que me permite calcular agora o erro de fechamento linear, ou seja, quem é o erro de fechamento linear na componente x? É a coordenada x calculado
menos a coordenada x de referência, que eu vou colocar aqui, idem para a componente y, coordenada y calculada, menos coordenada y de referência, me dá o meu erro de fechamento linear na componente y. Então aqui eu tenho as minhas componentes, e aí para eu calcular o erro planimétrico em escala, o que eu faço? Eu faço o somatório das distâncias, que nada mais é que o perímetro da minha poligonal, dividido pela raiz quadrada do erro de fechamento linear em x elevado ao quadrado, mais o erro de fechamento linear em y elevado ao quadrado. Feito isso, eu tenho, vou colocar inteiro aqui, eu tenho o denominador de escala da minha poligonal, que nesse caso está 1 para 304.734. Lembrando lá da aula da poligonal enquadrada, que nós temos um erro planimétrico, e esse erro planimétrico normalmente ele é verificado como limiar, que é um limiar de precisão que está preconizado na precisão da poligonal, ou seja, a NBR 13133, por exemplo, ela preconiza, não só a 1333, mas a 1466, eles preconizam precisão de poligonal. Ou seja, se a poligonal é para 50.000, para 100.000, de acordo com a classe, eu tenho um indicador de erro planimétrico que pode ser cometido. Então, sempre que necessário, nós temos que verificar o cálculo do erro planimétrico obtido versus o que está preconizado para aquela poligonal, para aquela precisão, para aquela especificação do levantamento. É importante destacar aqui que sempre que a gente obtiver o resultado, esse resultado tem que ser o erro planimétrico cometido, tem que ser menor do que o limiar pré-estabelecido. Se o limiar, se está dentro do limiar, ok. Então eu passo para a etapa seguinte, que é justamente calcular as minhas correções do erro de fechamento linear nas duas componentes. E como que eu faço? Então, eu venho aqui, é igual ao meu erro de x, com o sinal contrário, que multiplica a minha distância dividido pela soma das distâncias. Lembrando que eu vou travar aqui, vou clicar em F4 para travar as minhas distâncias, somatório das minhas distâncias. E aí eu tenho o meu erro aqui, vou calcular para todas as demais linhas. Opa, estou lembrando aqui, nós esquecemos de travar o erro também. Então vou apertar em F4 aqui. Ok, e eu tenho todos os erros aqui calculados, todas as minhas correções a partir do erro. E da mesma forma, para y, travo vezes menos 1 vezes a minha distância dividido pela soma das minhas distâncias, travo, fecho um parênteses, fecho o segundo parênteses, e eu tenho todas as minhas correções a partir do erro cometido, e vou efetuar a soma, lembrando do que nós vimos na aula de poligonal enquadrada, que o somatório das correções de cada uma das componentes, ele tem que ser exatamente igual ao erro cometido com o sinal contrário. Eu não posso nem ter a mais, nem ter a menos. Então, repetindo, o somatório das correções na componente tem que ser igual ao erro cometido com o sinal contrário. Se eu fizer isso, eu garanto que a etapa de transporte para cálculo das coordenadas definitivas, eu vou ter o sucesso, e aqui a minha coordenada definitiva vai ser exatamente os 5.000 e 7.000, que é a coordenada de origem, que eu, dessa forma, mostro matematicamente que corrigi o erro de fechamento angular e corrigi o erro de fechamento linear. Então, uma vez calculado, uma vez verificado esse somatório das correções, então eu parto para meu transporte de coordenadas, que são as coordenadas definitivas. Então, quem é a coordenada definitiva número 2? É a coordenada de partida 1, mais a minha distância, que multiplica quem? Que multiplica o meu seno do azimuth corrigido, mais quem? Mais a minha correção do erro de fechamento linear na componente x. Então eu venho, vou colocar aqui até o ponto 7, e da mesma forma eu venho aqui, coordenada y do ponto 2, definitiva,
é a coordenada y de partida mais a minha distância vezes o meu cosseno do azimuth mais a minha correção de erro de fechamento linear na componente y. Vou arrastar aqui até o ponto 7, e aí, por fim, eu vou mostrar agora para vocês, se tudo correr bem, eu vou obter exatamente o valor de 5.000 e 7.000, mostrando que o erro de fechamento linear foi corrigido de forma satisfatória. Então, eu venho, transporto, e aí eu tenho exatamente como já está previsto o meu resultado. Ou seja, com isso, eu mostro matematicamente que a minha poligonal está resolvida. Eu saí do ponto de referência, ponto de origem, calculei todas as coordenadas definitivas, com erro de fechamento angular corrigido, erro de fechamento linear corrigido, e retornei, por conta disso, eu retornei ao meu ponto de origem com as mesmas coordenadas. Então eu posso vir aqui, usando a última ferramenta que nós já conhecemos, se eu quiser gerar o gráfico da minha poligonal, eu posso gerar o gráfico da minha poligonal. Se eu quiser diminuir, fazer uma alteração nas coordenadas, eu posso alterar. Então, eu posso aqui colocar 4.000 aqui, e aí aqui a mesma forma, eu posso colocar 4.000 também. Ou seja, eu desloquei a minha poligonal, transladei a origem só para poder mostrar, e aí eu tenho o resultado da minha poligonal, o esquema da minha poligonal, sendo que cada um desses vértices corresponde exatamente às minhas coordenadas definitivas. Se eu olhar aqui, esse desenho está muito parecido com o desenho inicial do meu esquema da minha poligonal. Então, com isso, eu finalizo o cálculo da minha poligonal fechada, no primeiro caso, que é o caso com um ponto, e um ponto de coordenada conhecida, x1, y1 e um azimuth. Ok? Para a gente poder finalizar a nossa aula de cálculo de poligonais no Excel, vamos para o último exemplo, que é o exemplo que utiliza dois pontos de coordenadas conhecidas, que nós chamamos de linha de base. Qual a diferença para o exemplo anterior? É que eu tenho dois pontos de coordenadas conhecidas, então essa linha de base para mim é a linha de base de referência. Eu consigo calcular o azimuth, consigo calcular a distância, então eu consigo efetuar alguns cálculos de partida, e aí obviamente eu não vou calcular o ponto 2, porque o ponto 2 já existe, ele é um ponto de referência, eu vou calcular os demais e retorno no ponto 1 e efetuo todos os cálculos novamente, ok? Então eu já lancei aqui algumas informações para adiantar um pouco o nosso cálculo. Então aqui eu já lancei as coordenadas, que são as coordenadas do ponto 1, 5.000 e 7.000, e lancei também as coordenadas do ponto 2. Nós já vimos aqui que para fazer o cálculo, inicialmente eu faço os deltas, o dx e o dy, para poder calcular o meu azimuth de partida. Aqui nós temos a nossa fórmula que nós já conhecemos, que é a fórmula que eu mostrei no caso da poligonal enquadrada, ou seja, é uma fórmula geral que analisa a partir dos quadrantes, do valor do quadrante, dos deltas, em qual quadrante se encontra o meu azimuth. Então, nesse caso, nós já sabemos que está no primeiro quadrante, então ele analisou dx positivo, dy positivo, está no primeiro quadrante, e aí aqui também nós temos a nossa fórmula, que a gente já conhece, que é uma fórmula um pouco mais geral, que vai analisar os quadrantes, ou seja, se estiver no primeiro quadrante, o valor que eu calculei, o rumo, é igual ao azimuth. Se estiver no segundo, transformando rumo em azimuth, é 180 menos o valor que eu calculei. No terceiro é 180 mais o valor que eu calculei do rumo. E no quarto quadrante, 360 menos o valor que eu calculei de rumo. Nesse caso, ele chegou a esse valor aqui, que é o valor exatamente do meu azimuth de partida. Ok? Já transformei aqui também, para adiantar, os valores de graus, de ângulos em graus, minutos e segundos, graus sexagesimais, para graus decimais. E aqui
eu tenho exatamente meu azimuth. Vou aumentar uma casa aqui para ficar igual. Eu tenho meu azimuth que eu fiz o vínculo aqui para começar o meu cálculo. Então nós já sabemos, eu vou pegar a fórmula aqui, vou copiar essa fórmula aqui, como a planilha tem a mesma estrutura, veja que interessante, eu vou colar aqui e ele automaticamente já trouxe para a minha célula, não precisou eu me preocupar em refazer a célula. Então o Excel é muito flexível com relação a isso, é bem simples a manipulação de fórmulas, né? Você pode trazer de uma aba para outra e ele migra e reposiciona as células, é bem versátil para poder trabalhar com essas fórmulas. E aí eu vou fazer o meu cálculo, né? Que nós já sabemos como funciona, e vou deixar aqui sinalizado, ou seja, o meu azimuth, vou aumentar uma casa aqui, o meu azimuth 1, 2, quando calculado, quando comparado com o meu azimuth de referência, que nós já sabemos, que veio do meu cálculo aqui, que por sua vez veio das coordenadas de referência, a diferença entre eles me dá o erro de fechamento angular. Eu vou fazer um menos o outro aqui. E aí, automaticamente, eu vou repetir a nossa fórmula, que de novo eu posso vir aqui, copiar a fórmula e simplesmente colar, verificar, ela está tratando exatamente dos mesmos valores. É óbvio que vai ter o mesmo resultado. Aqui ele preencheu automaticamente. E aqui eu vou fazer o valor do meu erro de fechamento vezes 3.600 para ter o meu resultado em segundos. Aqui também mesma coisa. Vou trazer a fórmula da tolerância e a fórmula do meu cálculo. Eu verifico aqui, esse é o valor. Deixa eu trazer novamente a fórmula. Aqui. Então eu verifico o meu resultado, ele está fazendo corretamente o cálculo da tolerância e também, da mesma forma, o meu erro de fechamento angular total dividido pela quantidade de vértices de ângulos horizontais, logicamente com o sinal invertido. Então eu repeti exatamente a mesma coisa. De agora em diante vai ser exatamente o mesmo cálculo que foi feito para o caso anterior. A única coisa que difere uma situação da outra é que aqui eu preciso calcular o meu azimuth de partida, ele não foi informado. E também uma coisa importante, que essa distância aqui não entra no cômputo do cálculo do erro de fechamento linear. Importante a gente sempre manter o seguinte conceito: eu só posso calcular correções em cima do que tem erro, e obviamente o que tem erro é o que foi medido. Então, se eu tenho uma linha de base como essa, que foi dada como referência, pressupõe que não existe erro. Então, se não existe erro, ela não pode entrar no cálculo da minha poligonal como um todo. É óbvio que para perímetro eu vou utilizar, mas nesse caso eu só vou fazer uma proporção em função do somatório de distâncias e não vai coincidir com o perímetro da poligonal. Por quê? Porque essa linha de base ela não entra para o cálculo da minha correção do erro de fechamento linear. Muito importante fazer isso. Então aqui, novamente eu vou fazer a mesma coisa que nós já sabemos. Vou colar aqui. E aí vou repetir os cálculos, todos eles. Verificar. Lembrando que aqui eu tenho que fazer a minha correção. Então eu venho aqui, eu posso até copiar, vejam que interessante, eu posso copiar todas essas fórmulas aqui e simplesmente jogá-las para cá. Como é a mesma estrutura, vamos ver se vai na mesma posição. Aqui, ele é aqui embaixo. Quando eu puxar, vejam que eu tenho exatamente os mesmos ângulos. Eles seguiram exatamente o mesmo padrão, né? O padrão que nós utilizamos na planilha anterior. Fez o somatório. Aqui eu tenho o somatório dos ângulos, menos 9 vezes 180, que é n mais 2 vezes 180. Eu tenho o meu erro como sendo zero. E aqui, mesma coisa, eu tenho agora o meu erro de fechamento angular, né, por transporte de azimuth. Eu tenho o meu azimuth transportado com os ângulos corrigidos, ou seja, ele foi calculado a partir dos ângulos corrigidos, exatamente igual ao de partida, ou seja,
Como nós vimos no exemplo anterior, eu eliminei o erro de fechamento angular da minha poligonal exatamente da mesma maneira como eu fiz, seja por transporte de azimuth, ou seja pelo somatório de ângulos horizontais, nesse caso ângulos horizontais externos, ok? Então vamos agora partir para o nosso cálculo. Qual a diferença? A diferença é que o ponto 2 também é fixado, né? Então eu vou partir do cálculo do ponto 3. Então eu venho, coordenada do ponto 3 é a coordenada do ponto 2, mais a minha distância 2, 3, vezes o meu seno do azimuth 2, 3. Eu venho aqui e pego o valor de seno, ele deu a sugestão de correção, eu venho, arrasto até o final, a minha coordenada número, meu ponto número 1, ou seja, eu estou partindo do ponto 2 e fecho no ponto 1, e da mesma forma, coordenada y, ponto 3, é a coordenada y do ponto 2, mais a distância vezes o cosseno do meu azimuth já corrigido do erro de fechamento angular, e eu venho e tenho exatamente esse valor de erro de fechamento, coordenadas calculadas do ponto 1, né? E aí, naturalmente, eu tenho como calcular meu erro de fechamento linear na componente x e na componente y. Vou deixar aqui em vermelho, como nós seguimos o padrão. Negrito. Então, quem vai ser o erro de fechamento linear na componente x? Vai ser igual ao x calculado menos o x de referência. Da mesma forma, o y calculado menos o y de referência. E aí aqui o erro planimétrico, muito importante a gente calcular o erro planimétrico, que é a soma das minhas distâncias dividido pela raiz quadrada do meu erro em x elevado ao quadrado mais o meu erro em y elevado ao quadrado. Com isso, eu tenho, vou colocar inteiro, o cálculo do erro planimétrico da minha poligonal. Nesse caso, vejam que é um erro um pouco maior, ou seja, o denominador de escala ficou menor do que o denominador de escala que nós calculamos. Por quê? Porque nós temos um erro cometido e temos uma linha de base, né, que não foi considerada no cômputo do somatório das distâncias. Por isso que o erro acabou ficando maior. Porém, da mesma forma, eu aplico esse conceito para verificar se o erro cometido está dentro da tolerância, como preconizado na especificação técnica que foi utilizada. Então, novamente, a NBR 13133 e a 1466, elas preconizam, trazem informações sobre classe de poligonais e a precisão que eu preciso alcançar. E, obviamente, quando eu for fazer qualquer tipo de levantamento, eu tenho isso como referência. Ok? Então, agora nós vamos fazer o cálculo, novamente, de todas as correções lineares na componente x, na componente y. Então, novamente, travo, erro de x com o sinal contrário, que multiplica a minha distância dividido pelo somatório das distâncias, Eu utilizo o F4 para travar, e eu tenho todas as minhas correções aqui. Verifico a última, perfeito, igual, erro de fechamento linear na componente y, travado, vezes menos 1, vezes a minha distância, dividido pelo somatório das minhas distâncias, travo com F4, venho, calculo todas as correções, e eu tenho aqui, por fim, o somatório. Lembrando que o somatório das correções do erro de fechamento linear tem que ser nas componentes, tem que ser exatamente igual ao erro de fechamento angular cometido com o sinal contrário. Se eu não tiver isso, eu não consigo resolver a minha poligonal. E aqui nós temos o resultado final, que é a coordenada definitiva do ponto 3 é igual à coordenada definitiva do ponto 2, mais quem? A distância, que multiplica o meu seno do azimuth corrigido, mais a minha correção
do erro de fechamento. Vou deixar aqui sem ter o negrito. O meu erro de fechamento linear na componente x, da mesma forma, coordenada definitiva, ponto 3, mais coordenada definitiva do ponto 3 igual a coordenada de referência do ponto 2, mais a distância vezes o meu cosseno, mais a minha correção. Se tudo estiver ok, eu tenho o meu resultado final, minha coordenada definitiva do ponto 1, exatamente igual ao valor de referência. Ou seja, através disso eu mostro que, mais uma vez, como no exemplo anterior, eu eliminei todos os erros de fechamento, tanto angular quanto linear, e essas são as coordenadas definitivas da minha poligonal. Posso fazer novamente o gráfico, se eu quiser selecionar, só para ter uma ideia de como que está se comportando a minha poligonal, se está certo o esquema que eu gerei. Obviamente que depois eu posso utilizar o AutoCAD, que é um ambiente mais apropriado para fazer o meu desenho. Aqui eu vou confirmar, redimensionar a minha escala. E aí eu tenho aqui o meu resultado, obviamente que guardadas as devidas proporções. E aqui cada uma desses vértices corresponde exatamente aos vértices das minhas coordenadas definitivas. Então com isso eu tenho o cálculo, eu encerro o cálculo da minha poligonal fechada, tanto no exemplo 1, que é com um ponto de coordenada conhecida e um azimuth, como 2 pontos de coordenadas conhecidas. Ok? Então, gente, por hoje é isso. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. Vou deixar meus dados de contato, assim como o da professora Maria Aparecida. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, que vamos ter um prazer em atender e tirar qualquer dúvida que surja ou que possa estar relacionado ao conteúdo que nós apresentamos. Com isso, a gente encerra a parte prática do cálculo de poligonais planimétricas com Excel, no qual a gente tratou tanto o cálculo de poligonais abertas, quanto enquadradas, quanto fechadas. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.